Eu sou Adriana, eu sou nutricionista, trabalho com nutrição integrativa, né? Utilizo as práticas, inclusive a barra de Access no meu atendimento, porque mudar hábito não é fácil, né? Então as barras vêm para isso, para trazer um pouco de leveza nesse processo aí de mudança de hábito. E eu utilizo outras práticas que, para a gente ser mais rápida, utilizo terapia Ayurveda, né, nos meus atendimentos, e uso outras práticas da radiestesia, radiônica, também, além das barras de Axis e outras ferramentas do Axis. Aí vocês se apresentam, depois a gente fala um pouco sobre as barras. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né, que já estão aqui conosco. Quem vai assistir essa gravação depois, né, todos sejam muito bem-vindos. Eu sou Giovana Lindotti, eu sou terapeuta integrativa, ainda trabalho em CLT, né, com auditoria, mas também trabalho com terapias. Entre algumas ferramentas que eu desenvolvo, a gente tem aí as barras de Axis, né? A gente vai estar aqui falando mais sobre ela. E a proposta nossa aqui é justamente trazer mais clareza para vocês, né? Que a gente, né, Adri, a gente percebe, ao mesmo tempo a gente é felizarda, porque nos cursos de barra de Axis que a gente aplica, tem muitas pessoas novas, né? Que pela primeira vez está ouvindo falar de barras, e aí ouviu, soube do benefício e já escolhe o curso. Então, a nossa proposta aqui é trazer mais informação a vocês com relação ao que as barras de Axis têm transformado em nossas vidas, né? E que vocês também, se expandir, possam também estar escolhendo experienciá-la. Diga aí, ideia. Oi, boa noite. Andréa, irmã de Adriana, amiga de Gil. Boa noite para todos que escolheram estar aqui hoje, né? Deixaram suas tarefas para nos ouvir. E é com grande satisfação que a gente começa essa live dizendo a palavra mágica do Axis, né? O que mais é possível. A palavra não, a pergunta, né? Que perguntas empoderam. Aí vocês duas aí que são mais craques vão falar melhor. Não tem nada de craque aqui, é todo mundo. Adriana, eu acho que vai perguntar como foi que aconteceram as barras, né? Como elas entraram nas nossas vidas e o que mudou antes das barras, como era e depois das barras. Aí depois eu acho que a gente pode começar, Dea. Começa por vocês. Se quiser falar um pouquinho. Eu nem falei, né? Eu sou agrônoma e também me sinto um pouco terapeuta, porque no meu ambiente de trabalho sempre eu estou colocando essas ferramentas, né? Barras de Axis, semente da vida, que é o que eu mais uso. E em especial, ultimamente, eu tenho falado muito de barras. Inclusive, no trabalho, as pessoas... a Aldair mesmo pode presenciar alguns ataques meus de barras no trabalho. E aí a gente vai falando um pouquinho e as pessoas ficam curiosas realmente em saber. Tem até um colega que eu fiz um sorteio essa semana passada, a Aldair nem estava. Eu fiz um sorteio lá no trabalho e as pessoas que estavam lá, eu botei o nome, sorteei, aí amanhã eu vou fazer uma sessão com um colega gratuita. A gente pode até repetir, de repente aqui, quem tiver na live, no momento, né, que a gente desenvolve aí alguma técnica para sorteio, e aí um grupo daqui de Mucugê faz um sorteio e um grupo daí de vocês faz outro, se vocês acharem legal. Sim. Pois é, então, quer dizer? Quer falar, Didi? Fale. É bom que você falou Mucugê, né? Que nós estamos aqui em Salvador, em Lauro de Freitas, na verdade, eu e Geolíncia. Eu falei Mucugê, né? Como seria fazer essa ponte aí, Mucugê, Lauro de Freitas, para a gente levar um pouco mais, né, de conscientização aí através das barras, com nossos cursos, nossa classe, que vai ter, inclusive, agora de 19, mas depois a gente fala um pouquinho aqui em Vilas. É bom a gente falar um pouquinho para as pessoas, né, o que são as barras, porque pode ser que tenha alguém aqui que não saiba direito, né? Fale. Então, a Andrea falou aí um pouquinho, né, que vai aplicar, vai fazer a sessão de barra de Axis. E às vezes as pessoas pensam que barra de Axis é só isso. É só aplicar a sessão.
E é bom a gente falar que quando a gente faz um curso, né, uma classe que a gente chama formação, que se torna praticante de barra de Access, a gente aprende diversas ferramentas que trazem consciência para a gente e que a gente pode usar no dia a dia. Então, você não precisa apenas estar disponível para receber ou aplicar ou trocar uma sessão de barras. Você pode utilizar ferramentas no dia a dia, ferramentas que trazem consciência, que são perguntas, são diversas ferramentas, processos verbais, né? Porque o slogan, André até falou aí, o slogan do Access é empoderando as pessoas a saberem que sabem. Então, a gente passa a usar ferramentas para se empoderar, para a gente, como é que a gente fala? Viver, né? A partir do nosso saber, e não a partir apenas do nosso pensamento, né? Porque a mente, às vezes, engana um pouquinho a gente. Né? Então, barras é isso, é um conjunto de ferramentas. E as pessoas, a gente pode fazer a sessão, né, na maca ou numa cadeira bem reclinável, para a gente tocar nos pontos e, a partir daí, considerações, crenças, implantes que a gente tem sobre diversas coisas vão sendo deletadas. Né? Então, à medida que você vai fazendo, às vezes uma sessão só, né, meninas? Algo acontece ali que a gente fala, meu Deus, o que foi isso? Mas, às vezes, você precisa fazer uma, duas, três sessões para que você perceba alguma mudança. Então, se quiserem complementar mais um pouquinho, o que é que vocês entendem de barra de Access, porque se a gente deixar, a gente passa 3 horas aqui falando são as barras o termo, né? O termo, é engraçado que para falar inicialmente assim, a gente fala o termo barras de Access. Por que barras, né? É que a Adriana falou, né? Um conjunto de ferramentas verbais com processos corporais e tal. Mas a gente tem o intuito aí de expandir a consciência, né? E as barras vão sendo tocadas à medida que a gente faz a aplicação, e aí a gente tem acesso à consciência, que é isso que é o gancho, eu acho que é o principal aí, né? Barras de Access é ter acesso à consciência. A gente fala assim, que a gente nasce com duas mentes, né? A mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente é que a gente mais usa, e aí a mente inconsciente, ela tá ali restrita a uma sementinha, um carocinho. Então, a gente, quando atua fazendo barras, a gente tem uma expansão realmente, e essas barras trazem. A Adriana falou de delete aí, né? Como se fosse no computador, a gente deletando, mas é como se a gente dissolvesse aquelas crenças que a gente vai acumulando ao longo da vida, né? Desde do ventre da mãe, dos antepassados, a gente vai acumulando essas crenças, esses ditados, né, que a gente ouve desde criança, e que tudo isso pode ser dissolvido, pode ser mudado à medida que a gente vai tratando, né, a partir dessa ferramenta poderosíssima que, infelizmente, poucas pessoas conhecem, né? Mas é isso. Veja aí, Gil, o que é que você complementa? Não, é isso mesmo, né? E assim, e antes disso tudo, né, como é que surgiram as barras, né? O criador das barras de Axis é o Gary Douglas, né? Isso aconteceu mais ou menos lá nos anos 90. E Gary, ele estava ali num espaço da vida dele que ele não estava aguentando mais nada, né? Então, para ele, o mundo não funcionava, as coisas não estavam dando certo, e ele estava ele chegou num momento de ruptura da vida dele, né? Então, daí ele começou a fazer perguntas, né? E que, inclusive, é uma das ferramentas que a gente aprende no curso de barras, né? Que são as perguntas. Não que Gary criou as perguntas, né? Mas ele começou a usar essa ferramenta que já existe há milhares de anos, né? Vários cientistas, CEOs já usam essa ferramenta de se fazer as perguntas, porque isso permite você acessar novas possibilidades que muitas vezes quando você está dentro ali do problema, você não tem clareza, você não consegue enxergar, né? Então, o Gary começou a fazer perguntas, né, sobre tudo que estava acontecendo na vida dele, no mundo, porque a intenção dele é que ele perguntava o que é que eu posso criar aqui para criar algo diferente para o mundo, para ser contribuição para o mundo, porque chegou num momento que chega, né, não dá mais essas coisas acontecerem. E aí, Gary, ele veio através de uma meditação que ele fez, ele foi intuído com relação a essas informações das barras de Axis, né?
Então, o que a gente fala muitas vezes é que essa ferramenta, ela veio do futuro, né? Então, e as barras, como a Andrea falou, elas são justamente essas limitações que ocorrem, né, em pontos, por isso que chama barras, que vai de um ponto a outro, né, onde os toques que a gente faz na cabeça, que são toques sutis, são 32 pontos, e elas são, a gente chama barra porque ela vai de um lado a outro, e barra de axis porque você acessa a consciência, né, como as meninas já colocaram aqui muito bem. Então, são muitas limitações que a gente traz de outra existência, de ancestralidade, dos nossos pais, e que a gente muitas vezes vai no piloto automático. Só que essas crenças, limitações, traumas, isso bloqueia a nossa vida, bloqueia o nosso negócio, bloqueia o nosso viver, nos leva para o espaço de ansiedade, para o espaço de menos-valia. E aí essas barras faz com que você delete essas informações, né? No que você toca o circuito de uma ponta a outra, que é a polaridade positiva e negativa, no que você toca, você deleta toda aquela informação. E uma das coisas assim, mais bacanas assim, que eu percebo nas barras, e também quando aplico barras, é que é uma ferramenta tão generosa, ela é tão linda, porque você toca sutilmente, com muito amor ali, e na medida, mesmo que você nunca tenha recebido barras, aí você, a gente vê muito isso, né? Quando a gente aplica as barras, a pessoa quando volta, assim, acorda ou abre o olho, que tem gente que apaga, né? Então, fala assim, uau, o que foi isso? O que é que você fez comigo? Né? Porque você entra no espaço, é como se você despertasse esse ser infinito que você é. Porque aquelas limitações de crenças, de traumas, de que você não tem capacidade e muitas vezes falta de clareza mental, né? Então isso vai deletando. Então, com isso, o Gary, né, só voltando aqui ao início, ele é o criador do Access Consciousness, e as barras de Axis é uma das ferramentas do Access Consciousness, né? É um leque de outras ferramentas grandiosas, tão quanto as barras de Access. E aí, hoje ela é difundida em mais de 130 países, né? Inclusive, quem escolhe fazer o certificado, né, que é o que a gente chama de praticante de barra de Access, esse certificado que você recebe, ele é internacional. Então, você pode ser praticante, você pode ter uma renda extra com essa técnica, que aí você pode estar aplicando em quem você desejar e não tem contraindicação, né, Adri? Isso. E como as barras entraram na vida da gente? Eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo faz. A gente vai falar um pouquinho sobre isso para depois entrar na pergunta principal, né? Que é como a gente usa as barras de Axis no nosso dia a dia. Porque eu acho que isso aí vai ter muita coisa para falar, né? Falar e dar exemplos, que eu acho que é o que as pessoas querem, né? Por que eu vou fazer barra de Axis? O que essa ferramenta vai me trazer? O que vai acrescentar para a minha vida, né? Então, assim, as barras entraram na minha vida assim, de uma forma bem, acho que diferente, né, do que das outras pessoas, porque às vezes a gente ouve falar sobre uma ferramenta, sobre uma prática, e a gente fala, eu quero isso, vou procurar saber sobre isso. Já me falaram, vou primeiro receber, para depois ver se eu gosto, para depois fazer. E a barra de Axis, para mim, não. Eu vi assim no Instagram, não me lembro agora o que é que eu vi na pergunta, não sei se foi uma pergunta, um comentário, alguma coisa que me trouxe leveza. E aí eu fiz, meu Deus, eu acho que eu quero, eu não sei o que é isso, mas eu acho que eu quero isso. Né? Então, tem momentos da vida da gente que eu acho que a gente fica buscando, né? A gente tem um costume, às vezes, de buscar as coisas no externo. Então, a gente fica, quando eu comprar um carro, quando eu me formar, quando eu casar, quando eu tiver filho. E chega um momento da vida que a gente conquista tudo isso, né? E parece que fica faltando alguma coisinha, né? E aí estava nesse momento, tem alguma coisa faltando, alguma coisa que eu estou querendo. E, na verdade, é a mudança dentro que a gente está buscando, né? É algo dentro para a gente se sentir um pouco mais completa, mais realizada, buscar mais sentido nas coisas. Encontrar mais sentido nas coisas. E aí, quando eu vi barra de Axis, aí sim, eu fiz, não, eu gostei disso. Vou procurar onde é que vai ter esse curso. E aí, fiquei sabendo de um curso fora e tal, enfim. Fiz a classe de barras sem saber de nada do que se tratava, não tinha consciência nenhuma. Só tinha feito reiki na minha vida há muito tempo atrás e estava até sem praticar, enfim. Eu sei que eu fui para a classe de barra de Axis. Foi uma manhã inteira
de informações de coisas que eu não sabia, eu não tinha consciência naquele momento, em 2018. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, não estou entendendo nada, mas eu estou gostando de tudo isso que eu estou ouvindo. Sabe? Parece que eram coisas que eu, como hoje eu sei que é empoderar as pessoas a saberem que sabem, eu acho que eram coisas que a gente já sabia, Sim. mas que a gente não, né, tinha conhecimento prático. E aí eu cheguei em casa. Aí pronto, aí à tarde foi a sessão prática, né? A troca que a gente faz, a gente aprender a praticar. E aí parece que depois de tudo isso, eu saí ainda meio pilhada assim da classe, de noite, cansada, morrendo de dor de cabeça. Cheguei em casa, fui ler, morta de cansada, com dor de cabeça, eu fui ler a apostila. E aí, nesse momento que eu fui reler a parte teórica da apostila, as coisas se encaixaram. Eu acho, hoje eu entendo que depois de ter recebido as barras, parece que as coisas organizaram aqui minha mente e eu consegui entender. E aí eu liguei para a Andréa, eu acho que no dia seguinte eu fiz, Andréa, você precisa conhecer isso, olhe para isso, aí lia para ela as partes da apostila, olhe para isso, todo mundo precisa conhecer isso. E aí foi assim, gente, que eu conheci as barras de Access, e a gente começa a praticar na vida, começa a se apaixonar, começa a não querer mais viver, né? Sem um pouquinho disso no dia a dia. A gente fica querendo mais disso, mais disso. Então, vocês falem aí o que é que como foi que o Access entrou na vida de vocês, porque eu acho que isso traz muita consciência, né? Muita clareza, assim, para as pessoas entenderem um pouquinho. Para continuar, Gel, como ela disse que ligou para mim, não foi? Sequência, não? Na sequência, eu digo que o Access que me encontrou através de Adriana. Porque a Adriana, além de ser meu escudo, ela abre portas. Ela abre portas. Então eu vou no vácuo. Eu vou no É a vácuo dela. caçula, minha filha. A caçula tem esse papel de abrir Mas portas. aí, o que que aconteceu? A Adriana falou, Andréa, eu conheci o negócio de barra de Axis. Eu não sei explicar direito o que é. É uma loucura, mas todo mundo precisa conhecer. É uma coisa louca. Eu fiz, como assim? A Aí eu fui cara na casa dela falar dela. isso. Eu fui na casa dela, eu fiz, o que é isso? Eu acho que eu estava no momento que eu estava meio desconectada. Eu tava sentindo que eu estava meio desconectada até com Deus, sabe? Naquele momento assim que você tá meio perdido, meio, sei lá, tava desconectada. Aí quando a Adriana veio com esse negócio de barra de axis, eu disse, Adriana, eu quero. Ela falou, você quer fazer uma sessão agora? Eu falei, quero. Aí eu deitei no chão, não foi, Adriana? Eu deitei lá no quarto e ela, no colchão, no chão, ela começou a aplicar. No início me deu uma dor de cabeça, assim. Aí depois passou. Aí eu fiquei lá, mas eu saí. Quando terminou, eu fiquei tão relaxada, fiquei tão tranquila, fiquei calma. Achei que eu me conectei com alguma coisa. E algumas pessoas já sabem, mas outras não. Mas depois de uma sessão, eu fui fazer a classe, né, Adriana? Foi. Fui fazer outra aplicação com a Idalva. Depois entrei na classe, fiz a classe. Depois tiveram outras duas classes, fiz. E aí eu não parei mais de amar o Access. E nesse meio tempo, eu nasci em Salvador, sempre morei em Salvador, amo praia, nunca imaginei na vida me mudar de cidade que não tivesse uma praia. Aqui estou eu em Mucugê, longe da praia, e jamais olhei para trás com arrependimento. Jamais pensei sequer duvidar dessa escolha. E hoje eu sou muito grata e feliz por essa escolha, né, por essa mudança. E eu atribuo, assim, a energia do Access. Eu Porque foi atribuo, assim, logo a em escolha. seguida, foi na sequência, foi uma Foi, mudança muito. foi muito rápido. Foi muito rápido e certeiro. Sabe aquela coisa que a gente não olha para trás, não duvida e segue o caminho, segue em frente. Então, foi muita contribuição para mim, para minha vida, para minha família. A barra de Access realmente mudou totalmente o meu jeito de ser, como eu encaro as coisas hoje na vida. E fora que é uma ferramenta que traz
muitos benefícios, né? Benefícios físicos, de bem-estar, emocionais. Então, realmente é uma ferramenta encantadora. Benefícios psicológicos, né? Emocionais. Sim. É muito benefício. Então, foi assim que o Access me encontrou e que eu encontrei o Access. Eu esqueci de falar isso, né? Que eu falei com o Access, como eu conheci o Access, como entrou na minha vida e o que ele fez, né? Mudou. Eu digo que o Access abre a mente da gente, né? A impressão que eu tinha é que eu estava fechada no mundinho ali, naquela vida cotidiana, e de repente o Access No deu um, automático. poxa, é possível, existe, né? Dizer que eu sou um ser infinito, poxa, eu sou um ser infinito. Então, saber disso, ver isso, realmente abriu o caminho. E rapidinho, Gil, só para fechar Ah, aqui. pode ficar à vontade. E, em momento nenhum eu pensava em usar terapias, seguir esse caminho. Mas o Access me trouxe assim, poxa, é possível, já que eu posso usar para mim, eu posso me beneficiar, eu posso ajudar outras pessoas também a se beneficiarem, né? Fazendo, né, as classes de barras. Cheguei a fazer duas, mas depois eu terminei seguindo outros caminhos. E hoje eu estou aqui em parceria com o Gil, fazendo, né, essa parceria aí de classe de barras. Ela que está facilitando, mas a gente está junto, né, Gil? É. A tua bola aí para você. Como pode melhorar? Pode Mais melhorar, uma. né? E expandir aí para Mocugê. Eu tô com, já disse, estou com Pois sono de é, Mocugê vamos região. nessa. Vamos nessa. É porque, assim, aquilo que é bom para você, a vontade que você tem é de expandir isso, né? E é o que eu falo para as pessoas, é uma ferramenta tão simples, sabe? É você ali tocar, uma sessão é o quê? 40 minutos, uma hora e pouquinho, e você sai de um espaço total, que foi no meu caso, eu tinha muita questão do controle, né? Eu tinha o controle do controle do controle. Pode POC. Então, assim, foi um dos benefícios que as barras de Axis trouxeram para mim, foi sair desse espaço do controle e ir para o espaço da vulnerabilidade, o espaço da fluidez, o espaço de você confiar e ter autoconfiança, né? E é tão lindo, é tão sutil você receber as barras, e você também pode se auto-aplicar as barras, tá? E isso te promove uma sensação, um empoderamento, te traz toda aquela parte, no meu caso, né? Tinha muito loops mentais, né? Aquela questão de você de você não se validar, de você ter loops mentais, a questão de ter o controle, de tudo ser aquele peso. E hoje eu me coloco num espaço de leveza, né? Às vezes, quando eu estou fazendo algumas coisas aí das classes com a Adri, alguma coisa, como eu posso relaxar mais nisso, né? Uma das perguntas, como eu posso relaxar mais nisso? Né? Quais energias estão por trás disso que eu não estou considerando? Então você muda, não é que as coisas na sua vida vai deixar de acontecer, elas vão continuar a acontecer. Surpresa! Mas a forma como você vai olhar para isso e você vai ver outras possibilidades que antes você não se permitia, tá? Porque as possibilidades estão todas aí para nós o tempo todo. Para todos nós. Todo ser vivente estão aí disponíveis. Mas muitas vezes, por a gente estar nessa questão do que a gente aprendeu, e também que não tem certo e errado, mas pelo que a gente aprendeu do nosso papai, mamãe, nossa ancestralidade, a gente acha que não tem outras possibilidades. E não é bem assim, né? E como é que eu conheci, né, as barras? Eu estava fazendo um trabalho voluntário, eu tinha virado à noite, fazendo um trabalho voluntário de emanação energética para uma pessoa que não estava muito bacana. Virei à noite com uma turma, né? Eu estava ali coordenando esse grupo. E aí, quando foi de manhã, realmente tinha sido algo ali que, né, é mais questão energética mesmo. Aí uma amiga minha que estava lá, eu disse, Gi, você quer uma coisa para te relaxar? Eu fiz, quero. Ela fez, deita aqui. E ela foi, me aplicou as barras, mas não me disse o que era. E ao contrário das meninas, né? Eu saí do espaço assim, uau, o que foi isso aqui? Sabe? Deletou todo o cansaço que estava no meu corpo, toda aquela carga energética que estava ali no meu corpo.
E aí, lembra que eu era controlada? Então, como eu estava coordenando o grupo, então eu tinha meio que puxado aquela energia para mim. Depois eu entendo melhor, né? Então, eu estava ali com aquela carga, aquele peso comigo, e na hora que ela aplicou em mim, eu deletei, eu realmente apaguei. Quando ela me chamou, eu estava vindo de Nárnia, sabe? E foi muito gostoso, foi uma sensação muito gostosa. Só que quando eu terminei ali, e ela não aplicou 1 hora, tá? Ela aplicou um horário reduzido, e dali eu já saí, né? Saí e fui resolver a vida. E aí depois eu perguntei, amiga, o que foi que você fez comigo? Né? Aí ela falou assim, foram barra de arte. Eu fiz, eu quero saber mais disso, né? Então, assim, eu desde sempre gostei muito dessa parte de neurociência, de holístico, mas eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a ver, eu me interessei logo, fiz logo o curso de barra de axis, assim que eu tive a primeira oportunidade, eu fiz. E realmente, quando você vai recebendo as barras, e quando você, né, quando você pratica, você também está recebendo as barras, e aí a interseção da mesma informação que a outra pessoa tem, de limitação, de ansiedade, também deleta em você, vai sendo muita contribuição. E assim, só para trazer até mais clareza assim para as pessoas, né? Quais são dos pontos de barras que a gente tanto fala, né? Que a gente fala as barras de água, barra de água, deleta, mas deleta o quê, minha gente, né? Então, assim, um dos pontos, né, são 32, eu não vou falar todos os 32, mas só para vocês terem mais clareza, por que que a gente fala que é tão expansivo, que é muita contribuição, né? A Dea deu a questão que ela falou assim, eu fui e não me arrependo. Por que isso, né? Porque quais são os pontos que se trabalha ali, né? Quando você aplica as barras de Axe, né? Você tem o controle, que foi com relação a mim, tem a parte de dinheiro, de gratidão, tem a parte de criatividade, tem um ponto que a gente tem aqui, que é de estrutura e formas, ou seja, são aquelas limitações que a gente coloca em nossas vidas, de que a gente acha que só deve acontecer daquele jeito, naquele formato, naquela caixinha, com aquele lacinho bonitinho. Então, você vai deletando essas informações. E aí você se coloca mais no espaço do quê? Do você perceber, ser e sentir, né? Então você sai desse espaço de limitações, né? De controle, tem a parte de criatividade, então você começa a ter mais intuição. Então aquela parte de loops mentais, aquela parte de ansiedade, aquela parte de escassez. Por quê? No que você não tem mais essas informações, você vai, se conectando com o seu corpo, que é uma das coisas que a gente aprende no curso de barras, é a conexão com o seu corpo. Então, você vai perceber ali o que é o leve e o pesado, o que é verdadeiro e não é verdadeiro para você, né? E aí você vai deletando essas informações e aí traz todos esses benefícios que a gente, né, está relatando aqui, de ter uma vida mais leve, de ter uma vida com mais clareza, com mais intuição, e você vai se colocando num espaço de mais fluidez, né? É o que aconteceu assim muito mais forte com relação a mim, foi esse espaço de fluidez, de vulnerabilidade, né? E uma coisa, só para concluir, Adri, passo para você. E a timidez? Eu não estaria aqui, meus senhores e minhas senhoras, meus senhores e minhas senhoras, fazendo essa live porque a pessoa não conseguia abrir aqui uma live, né? E eu tô sabendo que também tem gente aqui, né, Dea? Com certeza. Né? Todas nós, todas Todas nós. nós, né, Adri? Então, É. assim, aí, Mas que você se sabe que requer. quando a Adriana falou o negócio da live, eu falei, tá bom, beleza. Pronta! O que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais? Então, É, assim, o que se é requer porque. para É. que O que vocês se também se requer? permitam, né, experienciar as barras de Access e ser vocês, sabe? Ser vocês em essência, ser vocês no mundo, para suas famílias, para os seus negócios. E assim, isso é a alegria que se requer, né? Eu estava no espaço da minha vida que eu tinha deixado de sorrir, né? Justamente por ser denso, por ser uma coisa ali do controle, da responsabilidade. E uma das coisas no curso de barras que a gente aprende, estou trazendo benefícios para mim, né? São trilhões. Um das ferramentas que a gente tem no curso de barra de arte são os 5 grandes. Eu não vou falar eles, né? Porque se vocês desejarem, vem para o curso. Mas só vou trazer o quinto elemento, que você vai aprender lá e você saber lidar, e foi uma das megas contribuições para mim. O que é que diz esse quinto elemento? É todo aquele espaço que a gente se coloca
para ser o salvador, a salvadora da família, do trabalho, dos colegas, percebe? Então você traz a clareza de quem realmente você é, de quem realmente é o seu papel, e aí você vai dando os pacotinhos de cada um e você vai ser feliz, né? Você sai para ver sua vida na sua essência, na sua grandiosidade, para você ser feliz do jeito que você é, né, Adri? Exatamente. Que a gente veio para ser feliz, né? A gente não veio para trazer peso nem sofrimento, né? A gente veio para ser feliz e a gente às vezes esquece disso. Gil já começou falando aí um pouquinho, né, dos benefícios na vida dela, que é o que a gente vai mais falar aqui. E assim, quando eu fiz as barras e eu queria falar para o mundo o que é que essa ferramenta trouxe, o que é que traz, né, para mim, eu ficava assim, meu Deus, várias pessoas traziam que veio de uma depressão profunda, os próprios criadores, né, do Access, o fundador e o co-fundador, tiveram situações muito difíceis na vida, de depressão, e aí eu falava, meu Deus, o que é que eu vou dizer para as pessoas acreditarem em mim, porque eu não tive uma mudança assim drástica, né? Então, muitas pessoas conhecidas minhas de grupo, porque quando a gente faz a classe, a gente troca com outras pessoas para manter a prática, né? Sempre ajudando a gente praticando para trazer mais consciência, mais clareza, mais leveza. E aí eu falava, meu Deus, eu não tenho mudança, né? Eu tenho essa dificuldade, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, meu Deus, graças a Deus que eu não tenho uma depressão, graças a Deus que eu não tive um problema sério. Muitas pessoas saíram de situações muito difíceis e foi o Access que, né, que trouxe a cura, vamos dizer, né, entre aspas. Mas aí eu fui entender, eu fiz, poxa, eu não tenho nenhum problema grave de saúde, né, mas isso não significa que o Access não está ajudando a minha vida, né? E aí a gente começa a ver que as pequenas mudanças, às vezes as mudanças são sutis, que a gente, no nosso dia a dia, a gente não percebe. Mas, assim, uma coisa que me libertou muito do Access foi a questão do leve e do pesado. Tanto é que a gente nem lembra. Gil falou aí, eu me lembrei aqui agora. Mas foi a primeira coisa assim, que eu fiz, poxa, é possível você identificar, assim, no dia a dia, né? Às vezes você marca um compromisso com alguém e fala, poxa, não tá leve. Eu moro aqui na Lauro de Freitas, eu falo assim, poxa, eu vou atravessar a cidade. É mesmo que eu vou atravessar a cidade só para poder fazer isso e tal. E aí eu falo, não, não tá leve. E aí eu mudo, desmarco, tá? Então isso a gente traz no dia a dia, mas acho que diversas vezes ao dia você pode trazer isso. Né? Não, não vou fazer isso, porque isso não tá leve. Tem coisas que não tem jeito que a gente precisa fazer. E quando a gente, né, precisa fazer, a gente faz com leveza. Né? De que forma que eu posso encarar aquela situação ali de uma forma leve, divertida? E às vezes a gente faz pergunta. O que é Então, isso? baixar as barreiras, né, Adri? Baixar as barreiras. Baixar as barreiras. Para não receber, porque às vezes a gente... Hoje eu ouvi falar, você falou em vulnerabilidade, eu assisti uma palestra de uma pessoa do Access, Cássio, que falou muito sobre vulnerabilidade. Isso. Então a gente acha que é uma coisa ruim, mas estar vulnerável é baixar as barreiras, é fazer isso que vocês estão fazendo aqui. Né? Vou lá ver o que é isso aí mesmo. Nunca ouvi falar, não conheço, algumas pessoas conhecem, outras não. Mas é baixar as barreiras e se colocar no espaço de vulnerabilidade, de permissão, de receber. Deixa eu ver se isso vai contribuir, né, de alguma forma para mim. Então, no dia a dia, 10 vezes ao dia, você pode trazer leveza, né? Isso tá leve, isso tá pesado, isso aqui eu não vou fazer, mas se eu tiver que fazer, vou trazer, né? O que é que isso que às vezes a gente faz um julgamento? Aconteceu alguma coisa, então a gente fez um plano, né, de um controle, a gente fez um plano, deu errado. E o que é o errado? Às vezes, aquilo ali que a gente está considerando errado, julgando como errado, às vezes salvou a vida da gente. Poxa, eu fiz um plano, mas isso aqui saiu melhor do que eu. Sim. E a gente fala, né? Como seria, né? Se pudesse sair isso aqui melhor do que eu planejei, melhor do que eu imaginava. Então, outra coisa muito interessante que o Access trouxe para mim foi o não julgamento. Continuo julgando, sou humana, né? Continuo me auto-julgando, que é uma das coisas mais que o Access fala, mais cruéis que a gente pode fazer na vida da gente.
é o auto-julgamento, a autocobrança, né? A culpa. Mas eu já faço com consciência, né? No momento que eu julguei uma situação ou alguém, eu falo, opa, isso aqui eu estou julgando, né? E aí a gente se disciplina, passa a se disciplinar, porque aquelas coisas a gente aprendeu, né, a vida toda e aí a gente precisa reaprender, né? E aí eu falo, opa, aqui é um julgamento. Né, aconteceu aquilo comigo, às vezes é um carro que quebra a gente fica pé da vida, mas às vezes aquele carro quebrou, você se atrasou, você deixou de parar lá numa situação que depois você vai entender. Né, e fala, poxa, eu estava ali, né, reclamando que o carro quebrou, que bom que esse carro quebrou e eu demorei um pouquinho e não participei daquela situação lá na frente, né? Então, é receber. E quando a gente fala receber tudo e não julgar, é até o que a gente, naquele momento, achou que era ruim, né? Mas a gente, vamos acolher, vamos receber, que pode ser que depois eu entenda por que aquela situação aconteceu, né? E aí a gente faz as perguntas. Quando a gente está muito incomodado, o que é isso? O que é isso? Às vezes várias coisas acontecem, você fala, meu Deus, está tudo dando errado. Depois você para e pensa, o que é isso? O que eu falo, o que eu posso fazer com isso? Como eu posso melhorar isso? E aí a gente faz essas perguntas e joga para o universo. E só a gente perguntar não é para resposta não, viu, gente? Não é para perguntar e querer respostas conscientes, não. É jogar para o universo. E só em fazer a pergunta já traz clareza para a gente, já traz um pouquinho de consciência. Você já sai daquele aborrecimento com aquela situação ali inicial. Você já termina esquecendo. Sim. A coisa vai fluindo, né? Então, três coisas que eu achei bem interessantes. O tempo, né, dela? Não. É uma contribuição sobre o julgamento. Sim, fale. Termine. Não, acho que eram as coisas assim que no início que eu mais usei e que a gente usa no dia a dia, né? E você está falando aqui eu e meu filho fomos os primeiros pacientes de Adri, exatamente, que a Andrea me deu. Tá vendo como a vida... Eu trouxe o Access para ela e ela me traz os clientes. Até hoje ela me traz clientes. Mais disso, universo. Foi uma felicidade incrível quando o D chegou. Eu quero isso. E ela foi a primeira cliente que fez logo um pacote de 10, não foi? 10 sessões. O filho também. Foi. E foi assim um presente para mim. Corajosa, Denise, irmã de alma. Mais irmãzinha aí, não é de sangue, mas é de alma. O que eu ia falar de julgamento, eu ouvi, assim, de Access a gente fala não julgar nada. A gente tem que ficar no espaço de não julgar nada. E ao mesmo tempo a gente julga o tempo inteiro, a vida toda, julga tudo, julga todos. E foi o maior divisor de águas para mim foi essa questão de julgamento. Né? E uma vez eu estava vindo aqui para Mucugê, tava eu e Rafael, meu marido, aí ele estava falando de alguém, e eu já estava no Access. A gente estava vindo procurar casa aqui em Mucugê, que não achava, né? Por sinal. E aí ele estava falando de alguém, falou, fulano, pô, velho, não sei, eu não entendi o que é que fulano fez, por que isso, por que aquilo, ele devia ter feito isso. Eu olhei para ele, eu falei, você está no julgamento. Você não sabe o que é que essa pessoa está passando. Você não sabe a realidade dela, então você não deve julgar. Não que eu não faça isso, eu sou pecadora também, né? Mas nesse momento, ele olhou para minha cara, falou assim, você está evoluída, viu? Porque eu quebrei ali naquela hora. Eu poderia ter me contaminado, falar, é isso mesmo, que cara sacana e tal, não sei o quê. Mas eu cortei ali, ele parou de falar. E eu achei aquilo de uma contribuição, para mim e para ele, tão interessante, que eu viajo nesse negócio quando fala de julgamento. Eu até anotei aqui uma frase eu vou ler para vocês, de Iago Lucena, que é do Access também, né? Que eu tive o prazer de conhecer. A conscientização da consciência de incluir tudo e não julgar nada começa por incluir você a parar de se julgar.
Então, o primeiro exercício é meio doido, né? É meio doido essa frase, a gente dá nó na cabeça, mas é exatamente isso. A gente para fazer o exercício de não julgar nem tudo, nem nada, nem certo nem errado. É a gente começar por nós mesmos, né? A não se julgar. Se julgar menos, né? Começar esse exercício. E essa questão de julgamento é crucial para É mim. crucial, Eu acho muito interessante isso. A gente se E aí foi isso que acolhe, eu né? queria. A gente se É, acolhe, entende as nossas limitações e aprende a é. lidar, né, de uma forma mais leve. E esse negócio de certo e errado também. O que é certo para mim pode ser errado para o outro e vice-versa. Então, não tem certo, não tem errado. Tem situações, tem realidades, tem pontos de vistas diferentes, né? Cada um com seu ponto de vista. E a Nem gente bom nem consegue. mal, né? E isso tudo A gente julga, é ponto a de gente vista. É julga, às ângulo. vezes, um Isso. acontecimento como uma coisa ruim e de repente ele traz, naquele momento você entende como ruim, mas quanta coisa boa aquele acontecimento te trouxe. Quanta Exatamente. evolução, né? Quanta Tudo. experiência, É. amadurecimento. Então a gente julga como uma coisa ruim, E né? aí eu falo, tudo é aprendizado. E É. tudo é contribuição. Ah, tá engarrafado, quebrou o carro na minha frente, tal, a sinaleira fechou, tal. Tudo é contribuição. E eu quero aproveitar aqui e lembrar que já são 20h46. Se vocês acharem legal, a gente pode abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, aí depois a gente finaliza aí. Não sei, você que sabe. Faz o sorteio. Se Gil quiser dar um exemplozinho que a gente terminou se estendendo, não foi, Gil? Do uso do Access aí na vida, só para encerrar. Não é isso. Essa parte do julgamento, para mim, também foi muito forte dela. É uma coisa porque. E a gente julga no automático, né? A gente acha Automático. que é normal a nossa fala. Se você Piloto parar, automático. e se você parar, vocês podem até fazer esses exercícios. Fica uma semana, você para, começa a se observar você falar. E aí você vai perceber o quanto que nós nos julgamos e julgamos o outro, julgamos a economia, julgamos tudo. E aqui não É, tem certo e errado, tá? Então, quando eu tive essa clareza com relação ao julgamento, e quando eu soube que o julgamento paralisa o seu receber, o bambá, o didi, eu fiz, parou agora, sabe? Foi mesmo, juro a vocês, eu fiz, parou agora. E aí eu Fantástico. comecei a me observar, e sempre que eu me percebo, né? Até hoje, parou de julgar 100%? Não, mas diminuiu muito eu, né? A questão de se diminuiu muito. diminui Então, muito. hoje, quando eu me percebo, né, que eu estou julgando, ou me auto-julgando, aí a gente já usa uma das ferramentas que tem no curso, que é o enunciado aclarador, né? Que resumindo essa ferramenta é o PODPOC, que vocês devem ouvir a gente falar bastante, né? Então, eu já dou um PODPOC, já muda ali aquela realidade, porque isso paralisa o nosso receber. E é outra coisa que o Axis traz que tem tudo a ver com o que as meninas falaram aí. Quando você sai do espaço do julgamento, da crítica, você achar que o engarrafamento está ali, seja o que for que aconteceu na sua vida, uma questão de saúde, uma questão de conflito, respira, muita calma nesta hora, sabe? E se coloca no espaço de receber. Mas, Gi, estão fazendo isso, estão sendo sacana comigo, está acontecendo. Recebe. Contribuição lá na frente. Né, recebe, porque algo tem aí, né? Então, isso a gente pode desenvolver mais dentro do curso de barra de Axis, né? Mas assim, mas recebe e coloca ali, porque por trás daquilo tem algo. E uma das perguntas que você pode fazer é o que está certo sobre isso que eu não estou considerando? Ou qual a energia que está por trás disso que eu não estou considerando? Universo, quais são as outras possibilidades aqui que eu não estou tendo clareza? Universo, qual a pergunta que eu faço aqui para poder eu ter clareza, para eu resolver essa situação? E a gente usa Aproveitando, muito. Pode falar. desculpe. Dada já fez uma pergunta que você pode até responder, Gil. Ela tem uma pergunta aqui. O que é o Access? Como se aplica? E como você induz o paciente durante a sessão? Se você quiser, Gil, você já emenda aí com o seu. O que é o Axis a gente já falou aqui no início, né? E como é que criou, né? Aí eu vou
te fazer um convite para você ouvir. Até bom que aí você ouve a gravação dele lá do início. Então, a gente já falou o que é o Axis e Mas dá um quem criou, resuminho, Gi. que é o Gary Douglas. Então, Tem assim, tempo ainda? é porque a Adri tá com a questão do tempo, né? Ela tá ali só me olhando, eu tô de olho nela. E eu peço desculpa a vocês, tá, meninas? Por mim, eu levo essa live aqui a algumas horas. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar. Mas o que é que acontece? Então, o Axis é justamente, o Axis Consciousness, ele traz toda ali, o mantra do Axis, a frase do Axis é empoderar você a saber o que você sabe que você não sabe que sabe, né? Calma. Tudo que você tem já está aí em você. Então, no momento que você usa essas ferramentas, que as barras de Axis são uma das ferramentas do Axis Consciousness, você deleta todas essas informações, né? Você tira tudo aquilo ali que não é verdadeiro em você, deleta todas as mentiras ditas e não ditas e reveladas que você muitas vezes vem trazendo ali, ó, de muito, muito tempo. Então, o que é que sobra quando tira todos esses bereguedês? Você em essência e na sua grandiosidade, percebe? Fácil Então, para quem, assim, né? né? Então, assim, Acessa, acessa a consciência, né? acesso Que já à existe. consciência, né? Por isso, barra de axis, né? É você acessar a consciência, que são essas barras que a gente falou aqui. Bom, como você induz o paciente durante a sessão? A gente só convida ele, né? Ele deita numa maca ou numa cadeira, e antes de começar, a gente toca o corpo da pessoa, porque tudo é energia, né? Energia é a primeira linguagem, né? Então você toca o corpo da pessoa, mentalmente, né? Eu me apresento à pessoa, ao corpo da pessoa, digo, eu sou Giovanna Nidotti, eu estou aqui para ser contribuição para você, o que você escolhe, né? E através do leve e pesado, que vocês também aprendem no curso de barra de Axis, a gente vai percebendo ali a comunicação com o corpo da pessoa. Porque quem faz tudo em nossas vidas, quem tem um prazer, quem sente a dor, quem faz o exercício físico, quem pensa é o corpo, né? E foi uma das coisas grandiosas que eu tive na minha vida, foi essa comunicação com o corpo, que eu não tinha essa clareza, quem me trouxe isso foi o Access, e isso mudou radicalmente a minha vida, né? Bom, então aí você põe a pessoa ali, eu me apresento e você começa a aplicar as barras. Pronto. Não São tem 32 pontos, dadas, são 32 pontos na cabeça. isso. Então, à medida que a sessão vai acontecendo, vai mudando aquelas posições e ali vão acontecendo as barras. Isso. Só para. E, e aí, obrigada, Dé. E aí, o que é que Nada. acontece? Então, você vai ali e vai aplicando as barras de uma forma ali gentil, só no espaço da fluidez, e você vai percebendo, Dé, quando sua mão se movimenta, né? É muito interessante porque o corpo da pessoa diz quais são quais os pontos que ele requer, né? Uhum. Você vai aprender os 32 pontos, né, no curso como praticante, mas não necessariamente todos os corpos, em todas as sessões, vão ser requeridos todos os 32 pontos. Às vezes você pode ficar uma hora numa barra Num só, ponto só. porque é aquela ali que você tem. Aí você vai para o interessante ponto de vista de não julgar, apenas de ser a contribuição, a fluidez que o corpo requer, percebe? Uhum. E ali você vai aplicando de uma forma gentil, né? E quando terminar, você agradece o corpo da pessoa e convida a pessoa, né? Normalmente as pessoas estão relaxadas e aí você convida a pessoa. Mas é super simples. No curso você aprende de manhã, né? Como o Adri colocou, só a parte de teoria, e à tarde tem prática. A gente coloca a mão na cabeça, literalmente. Então você recebe, você também pratica as barras de axis. Mas podem fazer mais perguntinhas aí. Dá tempo, Adri? Tempo Adri que ainda? tá controlando o tempo Eu aí. sei. Mas o controle é mais para gravar, porque senão a gente fica mais um Como pouquinho. é que a gente vai fazer aí? A Dea já deu o que ela vai fazer, né, com o pessoal de Mucugê, O sorteio. o sorteio, né? E a gente pode estar fazendo um sorteio aqui. Eu acho interessante, assim, essa live vai subir aí no canal de Adri, né? Na verdade, vai aparecer nos nossos três canais, né, do Instagram. Eu vou pedir a vocês para que coloquem lá no comentário, por gentileza,
Eu escolho. Deseja. Olha essa palavra, eu escolho. Aí essas pessoas que desejarem escolher, a gente vai separar quem é de Mucugê, né? Porque outra coisa, barra de axis é presencial, tá? Não tem barra de axis à distância, né? Isso. Não existe isso. Então, por isso que a gente vai separar. Então, a gente vai pegar as pessoas de Mucugê, aí Dea vai fazer o sorteio, e a gente vai pegar as Eu vou, pessoas aqui de eu Salvador e tenho Lauro. uma sugestão, Gil. É, a gente pode fazer agora, certo? As pessoas que moram em Mucugê, que estão em Mucugê e que desejam receber as barras por conta do sorteio hoje, agora, aí escreve agora nos comentários aí a palavra barras. Não, escreve Bocugê. E quem for de Lauro ou Salvador, escreve. Foi Lauro. Pode ser, Que aí escreve sabe Mucugê. melhor. O primeiro Mucugê que aparecer aqui é a pessoa que vai receber as barras Mocugê, gratuitamente. primeiro Mocugê. Barras Mocugê. Apareceu agora a Pronto, menina. Mari. Mari. Se tiver alguém de Salvador, A primeira Lauro. foi Mari. A primeira foi Mari, a segunda foi Aldair, né? Não, mas aí é É. Mocugê. É só um. É uma, Daí a né, gente vai ter Dea? que fazer Se por um acaso outra live. ela puder fazer dois, né? É. Mari ganhou. Aí depois a gente Lauro. vai Ganhou, Ó, fazer Mari. pronto. outra Lauro já live veio ali. para A Aldair primeira ganhar. foi. Pronto. Ah, a gente pode dar duas. Então, Mari e Denise. Pronto, fechou. Pronto, que aí você dá uma, eu dou outra. Então, anotou aí? Dá Falaram e comigo. Narayan. Pronto, Então, de beleza. Mucugê foi Mari e de Lauro foi Dada e Ó, Nara. Vou fazer melhor, Narayan, tá? Como foram três de Lauro, Lauro foram três? Confere aí. foram quatro. A gente vai fazer 4. assim. A gente vai fazer os quatro. Gil faz duas, eu faço duas. Pronto. Pronto. Como vocês Então podem eu ser faço tão duas sortudas, também. minhas senhoras e meus senhores. Pronto. Então, Agora Mari só e anota Aldair. aí, Adri, quem foram os quatro, por gentileza. Pronto, já anotei. Os quatro? Anotei. Beleza. O meu eu já sei, Foi viu? Bada, Nara, Denise e Ludmila. Então, pronto. Ai, que espetáculo! Maravilhosas! Aí a gente vai marcar com Ótimo. vocês para aplicar barras em vocês. Como vocês podem ser tão Pronto. sortudas, minhas senhoras, tá bom? Maravilha. E engraçado que todo mundo praticamente daqui, quase todo mundo daqui de Lauro, né? Ótimo, perfeito. Dada, não sei. Beleza. Já Ludmila. tá Agora, valendo. mais perguntas. Se alguém tem mais alguma pergunta, ainda dá tempo. Ótimo. Antes, aí, Temos enquanto 3 fazem minutos. perguntas, para quem escolhe, né? Eu e a Adri, a gente vai estar dando um curso de barra de Axis, agora dia 19 de outubro, é um domingo, né? O curso ele tem uma duração de 8 horas, então vai ser o dia todo. Então, se alguém deseja saber mais, pode também chamar ou eu, ou a Adri, ou a Tedea também, para ter mais informações, mais clareza. E se de repente alguém expandiu aí e deseja estar junto conosco nesse dia O que mais é incrível, possível. divertido, fica o O que mais é convite, tá possível. bom? E tanto para quem já é praticante, né, quem deseja fazer renovação, que inclusive o manual está atualizado, como quem deseja estar junto conosco. E quem tem filho até 15 anos, o seu filho, ele acompanhado de você, né, pelos pais, ele não paga, tá? Porque o Axel, ele tem muito essa consciência de expandir, né, a consciência para as crianças. E se seu filho for entre 16 e 17 anos, o investimento é 50%, tá bom? Fica o convite aí para quem desejar. E a atualização é Não, quanto, Gil? E a, Adri? é aí que alguém aplica reiki para responder aqui? Não, ela perguntou se é parecido com reiki. É mais ou É? menos parecido. Pode ser deitado na maca ou numa cadeira confortável, só que o toque são na cabeça apenas. A Pronto, gente inicia e tal, puxando energia, depois a gente fica só com pontos na cabeça, diversos pontos, por 1 hora, mais ou menos. pronto, beleza. É que eu não aplico reiki, né? Então eu já recebi Reiki, reiki, mas não reiki é uma energia canalizada que a gente aplica, emite energia. Aqui são toques em pontos específicos da cabeça,
que age mais aqui no questões relacionadas ao consciente, né? Hemisfério direito e esquerdo do cérebro, que faz deletar aqueles pontos que a gente falou aí, que Gil falou aí. Ponto das Sereias perguntou: vocês dão curso? Sim, né? Sim. Então, eu sou facilitadora de barra de Access e a gente dá o curso, eu e a Adri, né? A Adri está comigo aí na parceria. Aí a gente aplica o curso e você recebe certificado internacional. E você, se você escolher, pode ser uma outra. Tá bom? Acho que já vai encerrar. Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação, amamos. E se vocês Gratidão falem mais sobre o Access, a gente marca outra live, que eu adorei. Vem a nós. A gente não falou, tudo na vida vem a nós com facilidade, Facilidade, alegria, alegria. glória. É o mantra do Access. Repita 10 vezes que tudo vai se expandir. E melhorar ainda mais. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Beijo, gratidão aí. Obrigada, gratidão por todas. Todos Tchau, e todas. A Alice falou que tem que fazer um sorteio em feira. Ela me mandou uma mensagem aqui. A gente também vai fazer em feira, viu? O que mais é possível. O que mais Bora é possível. lá. Em Feira de Santana. É pertinho daqui. Pertinho. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, meninas. Boa noite. Obrigada. Meninas e meninos. Tem meninos aí. Boa noite. Um beijo. Brigadão. Beijo. O que mais é possível. Tchau.